Boa noite, na graça e na paz do Senhor Jesus. Amém? Quem veio aqui hoje para ser abençoado, diga amém. É muito bom e sempre muito bom que saiamos de casa com o desejo de buscar a Deus com toda a intensidade do nosso coração e acreditar que nós estamos na presença de Deus. Eu quero, em nome de Jesus, agradecer todas as pessoas que estão aqui hoje e nos visitam. Sejam bem-vindos, sintam-se em casa, que a boa mão do Senhor esteja sobre a sua vida de uma maneira muito especial. Nesta noite, certamente Deus falará com você, vai tocar a sua vida, seu coração, pois esse é o propósito de Deus ao trazê-lo a esta reunião, a esta celebração. E hoje, especialmente, estamos celebrando a ceia do Senhor, um momento em que nós lembramos daquilo que Jesus fez por nós na cruz do Calvário. E Ele mesmo deixou essa cerimônia, esse cerimonial maravilhoso, para que pudéssemos participar. E você terá hoje o privilégio de participar da ceia do Senhor. Eu quero dar aqui um aviso importante, estou com um convite muito bonito aqui, que é um convite da Adonep, Associação de Homens de Negócios do Evangelho Pleno. É uma associação de homens de negócios e que tem o propósito de evangelizar, levar a palavra de Deus através de testemunhos, pessoas que tiveram experiências com Deus e que querem compartilhar isso. Homens de negócio que não vivem apenas para o seu negócio, mas muito mais do que isso, vivem para Deus. E querem compartilhar a sua transformação, aquilo que Deus fez na sua vida, com demais homens de negócio, profissional liberal, empresários, etc. Então nós temos aqui o convite, que está aqui, foi trazido pelo nosso irmão Klaus, que é o presidente do capítulo da Adonep aqui em Arapongas, o capítulo 270. E eu gostaria de convidar você que está interessado, conhece um homem de negócio, uma mulher de negócio, um profissional liberal, médico, pessoa que ligada à área da saúde, alguém que precisa do Evangelho. E essa pessoa então irá adquirir um convite e vai ao jantar e vai ser uma bênção. E desta feita vai estar aqui em Arapongas o Júlio César Tonelli. Júlio César Tonelli é um grande empresário no ramo imobiliário de Florianópolis, empresário na área de construção, loteamentos e condomínios, é um homem muito rico, mas um grande homem de Deus. Ele estará aqui em Arapongas, então, para este jantar. Vai ser uma bênção mesmo. E no domingo à noite, o preletor da Adonep vai estar pregando aqui. Vai ser uma bênção, então você vai poder ouvir o testemunho dele lá e ouvir a pregação dele aqui nesse próximo final de semana. Isto é, no próximo domingo, ele vai pregar aqui, mas o jantar é na sexta-feira, né, Klaus? Ou no sábado. Sábado, dia 20 de abril, às 20h30. E vai ser uma bênção. Onde é que vai ser o jantar? No Vila Jales? Naquele buffet bonito que tem ali. Quem não conhece, é aquele buffet que sai um carrinho lá de fora da... Bem legal ali, aqui no início da rua Pica-Pau. Certo? Mas o importante é você adquirir o convite. Fale com o irmão Klaus. Fique em pé aí, Klaus, por favor. Então você que é homem de negócio, alguém ligado a algum homem de negócio, ou mulher de negócio, ou profissional liberal, indique aí o jantar. Vai ser uma bênção. A Donep é uma bênção. Glória a Deus. Complementando o aviso aqui do pastor sobre a Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária. Vai acontecer no dia 26, será numa sexta-feira, às 8 horas da noite. Você está convidado. E, aliás, a igreja está convocada, né, para a eleição de presbíteros e diáconos. E os interessados em serem diáconos ou presbíteros deverão dar o seu nome na secretaria da igreja até o dia 23, isto é, quarta-feira, para que o conselho possa fazer aí a análise, conforme as normas e as regras da igreja. E essa assembleia não será apenas para a eleição de presbítero e diácono, também será ordinária para prestação de contas e relatório eclesiástico, além de, na extraordinária, nós vamos fazer 2 liberações de propriedade, de imóvel da igreja. Uma relacionada à segunda igreja presbiteriana renovada de Arapongas e outra relacionada à organização da igreja presbiteriana renovada em Sabáudia, porque os prédios são daqui da igreja e a igreja precisa fazer a liberação desses prédios para estas igrejas, tanto a segunda pastoreada pelo pastor Genival e pela igreja pastoreada pelo Edson Oliveira lá em Sabáudia. Então é importante, é uma assembleia muito importante, tem a ver com a vida normal da igreja, a vida pública da igreja, e você precisa participar além da questão espiritual, que é importante. Quero convidá-lo mais uma vez hoje para ficar em pé, pois nós vamos fazer a leitura de um texto bíblico. Vamos lá? Abra sua Bíblia no livro de Provérbios, capítulo 12, verso 25. Nossas crianças deverão ir para o seu culto.
Crianças para o culto. Provérbios capítulo 12, verso 25. Graças a Deus. Assim diz a Escritura Sagrada: a ansiedade no coração do homem o abate, mas a boa palavra o alegra. Vamos ler junto? A ansiedade no coração do homem o abate, mas a boa palavra o alegra. Nós vamos mudar essa palavra para palavra oração, certo? Nós vamos usar oração. Então, ao invés de ler palavra, você lê oração. Vamos lá de novo? A ansiedade no coração do homem o abate, mas a boa oração o alegra. De novo. A ansiedade no coração do homem o abate, mas a boa oração o alegra. Agora vamos para Filipenses capítulo 4, verso 6. Filipenses 4, 6. Glória a Jesus. Novamente você vai encontrar aí a palavra ansiedade. Agora vem ansiosos, diz assim: não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. Então, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Glória ao Senhor. Como nós vamos falar sobre oração hoje, o tema de hoje é a oração que cura a ansiedade, ou a oração que nos liberta da ansiedade. Eu quero orar primeiro com vocês, e gostaria que você orasse também. E nesta oração, hoje é domingo, né? Domingo normalmente é um dia muito legal de manhã. Então vai passando o dia e tal, o pessoal almoça na casa do amigo. Hoje eu fui almoçar na casa do irmão, que foi uma bênção. Depois eu fui no aniversário, também foi uma bênção. E tal, aquela coisa gostosa domingo, né? Mas de repente, vai passando o dia, vai anoitecendo, aí chega a noite, muita gente, mas muita gente mesmo, começa a pensar assim: amanhã é segunda-feira, começa tudo de novo. E aí o problema, ou o problemão, né, começa a ser mais forte do que a alegria do domingo. Você sabia, por exemplo, que domingo é o dia do maior número de suicídios? Há uma pesquisa nesse sentido. Porque as pessoas ficam preocupadas, com medo da segunda-feira. Não o dia segunda-feira, mas do que representa segunda-feira. Os cheques que vão cair na conta para os homens de negócios, a prova que vai ter que fazer, vai ter que viajar para voltar para a faculdade, ou para algum lugar onde se mora, onde se trabalha, enfim, tanta coisa, gente. E aí então, há hoje aqui uma palavra de Deus para nos curar dessa ansiedade. E eu gostaria que você colocasse diante de Deus agora as suas ansiedades. Sabe aquelas coisas que estão aí na sua mente? Você entrou aqui e você está tentando esquecer, mas de vez em quando vem aquele negócio, fala: meu Deus, dá até medo, até arrepio, né? Dá uma dor no coração. Você vai dizer: Deus, eu tenho realmente situações que eu preciso colocar diante do Senhor. Estas coisas que estão aí perturbando a sua mente, o seu coração, e problemas que são reais, lutas que são verdadeiras. Então você vai colocar isso diante de Deus agora e falar: Senhor, eu preciso de uma palavra nesse sentido, eu preciso que o Senhor fale comigo a esse respeito, porque eu não quero mais viver ansioso. Eu quero cura para todo tipo de ansiedade, eu quero ser liberto de toda ansiedade, seja ansiedade boa, ansiedade ruim, enfim, a luta, tudo aquilo que estiver aí no seu coração. Feche seus olhos e comece a falar com Deus. Você veio aqui hoje para falar com o Senhor, e Deus também vai falar com você à medida que você fale com Ele, que você se coloque diante do altar dEle, dizendo: Deus, eu preciso de uma palavra na minha vida, eu preciso de uma palavra nessa direção. Glória ao nome do Senhor. Glória a Deus.
Ore ao Senhor. Coloca diante dele a sua ansiedade, a luta familiar, a luta financeira, o medo de perder o emprego. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Deus, são tantas as nossas lutas, Pai. A vida, Senhor, é tão boa, mas temos tantos problemas. Vivenciamos tantos desafios, tantas lutas. E às vezes a gente sonha ter uma vida tranquila, sossegada. E às vezes a gente até quer esquecer da realidade, Senhor. Mas não é possível. A ansiedade por vezes toma conta do nosso coração. Pai, quantas vezes nós temos sido incapazes de suportar, Deus, as lutas do dia a dia. Quantas vezes nós temos perdido o equilíbrio por causa da ansiedade. E temos perdido de aproveitar a vida, de aproveitar bênçãos, de ser feliz com a família. Ó Deus, nos ensina nessa noite a tomar conta desse negócio e vivenciar uma libertação, uma cura. Porque eu creio que o Senhor tem cura para todo tipo de ansiedade. A cura no Senhor. O Senhor é aquele que nos sara, aquele que nos abençoa, que nos liberta. Tua palavra nos ensina que o Senhor nos liberta e nos liberta verdadeiramente. Tua palavra diz que a tua verdade é libertadora. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Nesta noite, Senhor, eu quero experimentar a cura, Senhor. Os textos lidos lá no livro de Provérbios e no livro de Filipenses nos animam quanto a isso, Senhor. E eu quero, em nome de Jesus, receber nessa noite uma boa palavra. Eu quero empenhar uma boa palavra. Eu quero sair daqui, Senhor, confiante na libertação, na cura de todo tipo de ansiedade. Em nome de Jesus, Senhor, nos livra do descontrole. Nos livra, Senhor. Abençoa o teu povo que está presente aqui, Pai. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Você pode assentar-se para que nós possamos compartilhar esta palavra em nome de Jesus. A ansiedade, na verdade, é uma preocupação descontrolada. Então, às vezes a gente começa a se preocupar de forma descontrolada e aí complica tudo. Ansiedade, então, preocupação descontrolada com aquilo que poderá vir no futuro, ou com aquilo que a gente está vivendo agora. E que a gente sabe que não temos forças para vencer. Então, quem está com uma pessoa internada, ou alguém que, por exemplo, vai passar por uma cirurgia essa semana, ou que vai ter uma situação decisiva na vida financeira, na vida profissional. Então, normalmente vive com um coração palpitando, né? Com taquicardia, porque a ansiedade causa muitos problemas na nossa vida. E esse primeiro texto aqui de Provérbios, nesse livro de sabedoria, Provérbios, mostra que a ansiedade do coração abate o homem, deixa o homem para baixo, coloca a pessoa lá embaixo. Quantas vezes a gente encontra pessoas tristonhas? Às vezes elas estão bem, têm saúde e tudo mais, mas quando você começa a conversar com a pessoa, você percebe que o abatimento é fruto de uma ansiedade. De uma ansiedade. De uma situação de ansiedade. E às vezes a ansiedade tem trazido prejuízos para o relacionamento conjugal, para a educação dos filhos, e muitas vezes para a vida profissional. Porque um cidadão, uma mulher ansiosa, cria muitos problemas para si mesmo. Uma pessoa que está ansiosa não consegue desenvolver naturalmente as suas atividades. Está com as suas emoções abaladas. Mas a palavra de Deus tem para nós cura para a ansiedade também. Amém, irmãos? Não é bom saber disso? Quem quer ter domínio sobre a ansiedade aqui, diga amém. Quer ter domínio sobre a ansiedade? Precisamos ter domínio sobre a ansiedade. Porque ela nos prejudica demais. Tem gente doente. A medicina afirma que estudos da medicina, da ciência atual, têm dito que mais de 80% das doenças são psicossomáticas. Tem a ver com situações da alma. São somatizações. Então, nós precisamos ter cuidado demais. E esse negócio de ansiedade
tem roubado a força de muita gente para muita coisa. E o apóstolo Paulo, também escrevendo sobre esse assunto, nos diz que nós não devemos andar ansiosos por coisa alguma. Ele diz que nós não devemos andar ansiosos por coisa alguma. Então ele não diz que você tem que chegar aqui no culto domingo à noite preocupado com amanhã. Ele não disse isso. Ele disse que nós não devemos ter ansiedade por coisa alguma. Será que a Bíblia nos faria uma recomendação que não nos seria possível vivenciá-la? Será que a palavra de Deus vai dizer que nós não precisamos andar com nenhuma ansiedade e nós ainda andamos com ansiedade? Então é por isso que eu quero chamar você nessa noite, para que nós possamos ser curados em nome de Jesus, para que nós possamos ser libertos em nome de Jesus. Libertos. Sair daqui de cabeça erguida em nome do Senhor Jesus. Agora, o problema é que nós já acostumamos com a ansiedade, e qualquer coisa nos deixa ansiosos. Às vezes uma coisa pequena. A mãe que marcou o aniversário da filha, e marcou o aniversário num salãozinho lá não sei aonde, ou uma festa em algum buffet, e está preocupada com 60 dias de preocupação. A moça que vai casar, que marca o casamento para 1 ano e fica ansiosa o ano inteiro. Chega no dia do casamento, está doente. Ela e o noivo. Já viu isso, não? Já vi muito isso. Já vi, por exemplo, uma coisa assim, domingo, sábado nós temos casamento aqui na igreja, né? De novo, graças a Deus. E aí, normalmente as noivas chegam aqui, irmãos, chegam tremendo. Muitas delas não prestam atenção em nada no que o pregador fala, que o pastor fala, que alguém fala. A noiva parece estar desmaiada de ansiedade. Você fala, ela está ali assim, ó. Olhando para o fotógrafo e para a filmadora. Então, normalmente, quando a gente vai pregar em casamento, eu costumava demorar para fazer casamento. Aí depois eu percebi assim, falei, não adianta nada falar muito, não ouve nada mesmo. Quem precisa ouvir, que é o noivo e a noiva, não ouve nada mesmo. Aí eu comecei a mexer nos sermões de casamento. Como assim? Eu comecei a fazer um sermão mais assim, direcionado logicamente para o noivo, para a noiva, mas também para quem está na plateia. Porque o convidado normalmente é menos ansioso, né? É menos ansioso. A preocupação dele é a roupa que vai pôr, a mulherada se arruma o dia inteiro no salão e tal. E a preocupação é um pouco menor do que o noivo e a noiva que chegam aqui, está com um turbilhão de coisa na cabeça, aquela ansiedade toda e aquele turbilhão de emoção. Que coisa incrível, não? Como nós somos emocionais. Brasileiro, muito mais. Bom, e aí então a palavra de Deus vai nos ensinar aqui, quando Paulo escreve aos Filipenses, ele ensinou que a oração é uma importante estratégia para a gente vencer a ansiedade. Aliás, o que a oração não faz na vida da gente, né? A oração pode mudar tudo. Pobres são aqueles homens e mulheres que não oram. E infelizmente nós temos muito cristão pobre na igreja, que não ora nada. Não ora por nada, é aquele negócio de vocês oram por mim, está pedindo para alguém orar, nós precisamos aprender a orar. E orar em relação à ansiedade é uma coisa fantástica, irmãos. Agora Paulo ensina aqui como é que a gente vence a ansiedade. Diz, olha, não andeis ansiosos por coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graças. Pronto. Paulo deu o remédio, receitou aqui o remédio perfeito de Deus para a cura da ansiedade. Opa. Então eu tenho muitos desafios essa semana. Tem. Todo mundo tem. Eu tenho o maior desafio da minha vida ainda por vir. Está por vir. Está por vir. Eu quero me casar, eu quero ter uma boa profissão, quero passar no vestibular, estou começando um novo negócio, quero que o meu negócio ande, estou à beira da falência, estou falido, estou quebrado, estou doente. O que eu faço? Causas de ansiedade. O que eu faço com isso? Paulo deu a solução. Então vamos destrinchar isso rapidamente aqui, para a gente poder participar da ceia nessa noite. Você que está aqui, você que está em casa e nos vê pela internet, eu quero trazer uma palavra de Deus para o seu coração. A oração que nos liberta da ansiedade é aquela oração abrangente. Fale comigo, abrangente.
Olha para o seu irmão assim, abre o braço assim, ó, fala, só não bate na cara dele, mas diz assim, ó, oração abrangente. O que Paulo falou? Que a ansiedade se cura com oração. Bom, isso está claro. Mas ele disse que a gente deve colocar em oração coisas da família, coisas da vida espiritual, coisas da vida financeira. Foi isso que ele disse? Não, disse não. Não estejais ansiosos por coisa alguma. E olha como ele desenrola o seu raciocínio aqui no texto. Ele diz uma simples expressão aqui que diz tudo. Aliás, a expressão é em tudo. Em tudo. Tudo, nós devemos colocar em oração diante de Deus. Então, a cura da ansiedade passa pela oração abrangente. Aí, nós vamos entrar numa outra situação, que é a situação do tempo que a gente tem, ou do tempo que a gente dá para a oração. Normalmente nós estamos acostumados a orar muito pouco. A gente faz aquela oração tipo oração no atacado. Né? Oração no atacado. Senhor, me abençoe em todas as coisas que eu terei que passar essa semana. Amém. Oração fajuta. Como diz o caipira, frajuta. Então, o que é isso, gente? O apóstolo está ensinando que nós devemos colocar diante de Deus todas as petições. Que todas as petições são essas? Os seus problemas. O problema que nós temos é que nós não destrinchamos os problemas. É que nós não temos coragem, às vezes, de dizer, sentar lá no sofá. Para quem não gosta de orar ajoelhado, porque cansa ou tem um problema de artrose, né, essas coisas todas, aí nos joelhos, né, tem dificuldade para ajoelhar, a barriga cresceu, não dá mais para ajoelhar, ou sei lá, alguma coisa. Hoje eu estava com a perna doendo, falei, mas não fiz exercício físico nenhum essa semana, que vergonha, né? Mas não fiz. Então, o que está acontecendo? Estou ficando velho. Por que a minha perna, não joguei futebol, por que as minhas pernas estão doendo? Mas às vezes a gente vai, mas a Bíblia nos diz que você, sobre a oração, você não deve preocupar se é de joelho, se é de olho fechado, se é de olho aberto. Isso é religião, religiosidade. Se é diante de uma cruz, se não é. Não, a Bíblia não fala sobre isso. A Bíblia diz que você deve orar. E o texto diz que você deve ser abrangente na sua oração se você quer ser liberto da ansiedade. Porque é uma coisa maravilhosa quando você coloca um problema diante de Deus. Você chega e fala, Senhor, o negócio, eu estou com medo de perder o emprego. Então você coloca, Deus, eu estou com medo de perder o meu emprego. Não deixe ninguém ouvir, porque se alguém ouvir, você pode passar vergonha com isso. Por isso que a Bíblia fala que quando você deve orar, você deve fechar a porta sobre si. Entra no quarto, fecha a porta. Por isso que tem que ter o TSD. Tempo a sós com Deus. Tempo a sós com Deus. Então você vai orar a Deus nessa noite, ou quando você chegar na sua casa, ou você vai fazer isso para sempre, nunca mais esquecer. Você vai colocar diante de Deus tudo. Senhor, eu estou com medo de perder o emprego, eu estou com uma dorzinha aqui, não contei nada para ninguém, meu coração está doendo. Parece que o coração está doendo. Dizem por aí que o coração não dói, mas parece que o meu está doendo. Porque tem muita gente encafifada por aí. Talvez você é daquele tipo de gente, o verbo encafifar, você entende o que é isso, não? Encafifar é a pessoa ficar assim ansiosa, ficar pensando naquilo. Ai meu Deus, será que eu tenho esse problema? Será que fulano está contra mim mesmo? Será que a fulana está fazendo isso comigo mesmo? Será que o fulano está fazendo isso? Isso é encafifar. Então, às vezes você está encafifado com o negócio, mas você não quer que ninguém saiba. Mas Deus já sabe, você sabe que aquele negócio está fervendo no seu coração. Você está com taquicardia. O coração está batendo mais forte. E aí, você vai lá diante de Deus e fala, Senhor, esse negócio aqui eu coloco diante do Senhor. Isso é abrangência. Então, gaste tempo com Deus. Gaste tempo com Deus. Seja abrangente na sua oração. É assim que você vai ser curado da ansiedade. Você coloca todas as suas petições diante do Senhor. Amém, amados? Você entendeu ou não? Que novidade tem isso? Tem nisso? Tem novidade nenhuma, mas isso é bíblico. Em tudo sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições. Tudo que você tem,
tudo que está te causando problema, luta. Você acredita que Deus é todo poderoso? Irmãos, essa é a minha maior alegria. Minha maior alegria é ser filho de Deus, do Todo-Poderoso, aquele que tem todo o poder nas mãos. Eu olho para as pessoas que eu conheço, muita gente pode me ajudar, muita gente me tem me ajudado, e tanta coisa boa as pessoas podem fazer por mim, mas muita coisa as pessoas não podem fazer. E aí então que a oração tem que ser abrangente. Não tenha vergonha de ser abrangente na sua oração. Aleluia. A nossa cultura tem uma diferença muito grande, por exemplo, da cultura oriental, onde as pessoas se dobram e ali elas ficam horas a fio, buscando a presença de Deus. Você vai na igreja na Coreia, em lugares assim, na igreja em países orientais, as pessoas têm aquele hábito firme de estar ali na presença de Deus, buscando a Deus. O povo brasileiro é agitado demais, ele senta, sai para lá e entra para cá, levanta, senta. Nós somos agitados demais, não paramos diante de Deus. E aí a gente vive com um monte de doenças espirituais, emocionais, físicas, materiais. Por quê? Porque nós não paramos diante de Deus. Nossa oração não é abrangente. Às vezes que a nossa oração é abrangente, às vezes é aquela oração assim, sem muito conteúdo. Aquela oração que não alcança os verdadeiros problemas. Amém, irmãos? Você tem que aprender a colocar tudo diante de Deus. Tudo. Quando a Bíblia diz tudo, é tudo. Ah, mas isso aí não precisa, Deus já sabe, mas você precisa orar sobre isso, é regra, é princípio. Você pode ter água lá na sua geladeira, água gelada lá na sua geladeira. Mas se você não beber água, o que vai adiantar ter água em casa? Você vai morrer de sede com a casa cheia de água, a geladeira cheia de água. Você pode morrer de fome com a sua casa, sua despensa cheia de alimento, porque você não é abrangente. Você pode morrer de uma tal doença, com remédio para curar a doença lá na sua casa. Porque não consegue. Ser abrangente na oração. Então nós devemos desenvolver o hábito de orar os detalhes do nosso dia. Fale comigo assim, orar os meus detalhes. Fale com o seu irmão assim, orar os detalhes do meu dia. Aleluia, glória a Deus. Não é legal essa expressão, orar os detalhes do meu dia? Não é bom? Você vai fazer uma tarefa, às vezes você já está acostumado a fazer. O viajante, você sabe por que muita gente morre no trânsito? Porque às vezes não ora o detalhe do dia, os detalhes da sua viagem. Você já sabe ir para Curitiba, foi dezenas de vezes. Você até perdeu o medo dessa estrada perigosa aí. Você já sabe o que você tem que fazer. Mas a gente tem que aprender a colocar diante de Deus os nossos detalhes. Deus é isso, o Senhor é aquilo. E às vezes as pessoas cansam, o brasileiro cansa demais, facilmente. Não precisa mais, já fiz isso um monte de vezes, não quero fazer mais. Nós temos problema com rotina. Há certas rotinas que são fundamentais na nossa vida. A rotina da oração é indispensável para você. Amém? Orar sobre a vida do seu filho todo dia é importante. Eu já orei essa semana. Tá bom demais, tá louco. Já orei tanto pelo meu filho, já orei tanto pela minha mulher, Deus já ouviu já. Não. Cada dia nós temos que orar. Porque a Bíblia diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. E você pode ter certeza também que a ira de Satanás se renova a cada manhã sobre você. Se você não orar, o problema é teu. Então a oração que cura a ansiedade, a oração que nos liberta da ansiedade é aquela oração abrangente, gente. Seja abrangente na sua oração. Outra coisa que a Bíblia nos ensina, a Bíblia diz aqui que nós devemos colocar em tudo, colocar tudo diante de Deus. Mas o apóstolo também dá um princípio aqui interessante, dizendo que a nossa oração, para nos libertar da ansiedade, tem que ser uma oração direcionada. Fale comigo, direcionada. Direcionada, olhe lá. Direcionada. Paulo diz, olha, diante de Deus a gente coloca tudo. A gente coloca tudo diante de Deus. Fale, tudo diante de Deus. Então não pode ser tudo diante de qualquer outra pessoa. É diante de Deus, direcionada. Orações direcionadas. Parece tão óbvio isso aqui, irmãos. Mas às vezes, a quem mais a gente dirige a oração? Você percebe que tem gente, na vida, na igreja, na família, que ele conta os problemas dele para todo mundo. Aí ele começa a ter um problema, ele conta para a avó.
Conta para o vizinho, entra no Facebook, ela e conta para todo mundo. Você percebe quando as pessoas estão com um problema, que elas colocam na rede social, fala com a vizinhança, fala com o colega de trabalho, fala com todo mundo, direciona os seus problemas para todo mundo. Abre, eu estou com um problemão e tal, e às vezes faz questão de mostrar que está com problema. Mas a Bíblia diz que a oração que nos liberta da ansiedade é a oração direcionada a Deus. Em nome de Jesus. Não é para a irmã fulana de tal que sempre ora por você. Ela pode orar por você também, mas você deve direcionar a sua oração para Deus. Glória ao nome do Senhor. Compartilhar o problema faz parte, mas a oração precisa ser, antes de tudo, direcionada a Deus. Essa semana passada, reflita aí onde você está. Quantas vezes você colocou diante de Deus as suas orações? Seus problemas, antes de falar para as pessoas. Antes de falar para alguém, você colocou diante de Deus? Oração direcionada. Oração que nos liberta. Então, entre nós e o nosso Pai Celestial, não pode existir intermediários e mediadores. Isso aí é a religião que criou. Vamos falar com o fulano ora, que quando o fulano ora, a coisa acontece. Eu não digo que alguém possa orar por você. Mas você não pode ficar orando aí, irmãos, entregando a sua oração para algum santo orar por você. Foi aí que nasceu, nessa preguiça nossa de orar, que nasceu essa teologia da adoração aos santos. Porque ninguém duvida, por exemplo, ninguém duvidava, e biblicamente a gente não pode duvidar, que Pedro curava os enfermos. Não é? Agora, fazer uma oração para Pedro curar alguém hoje, aí já ficou fora. Mas como nós somos crentes, a gente não acredita nessa coisa, a gente fala que tudo isso é idolatria, e é verdade isso, biblicamente falando, a gente pede para os irmãos, então a gente cria os nossos próprios santos, nossos próprios ídolos. Então é a irmã Sebastiana, que perdoe a irmã Sebastiana, mas é a irmã Sebastiana que ora por mim. Ela que, quando eu tenho problema, o que eu falo? Celular para a irmã Sebastiana. Como assim? Você criou uma intermediária? Um mediador entre você e Deus? Nós temos aqui o ministério de intercessão, liderado pela pastora Miriam. Agora, claro que ela ora pela igreja, é bíblico orar. Agora, é uma coisa maluca. Tudo que a gente precisar, passar para ela orar por nós. Você não acha que isso está fora? A Bíblia diz que a oração tem que ser direcionada a Deus. Oração direcionada a Deus. Então vamos fazer isso para a glória do Senhor. Terceira coisa sobre a libertação da ansiedade. Oração que nos liberta da ansiedade. Oração que nos cura da ansiedade. Paulo diz assim, de maneira muito interessante nesse texto que nós lemos aqui de Filipenses capítulo 4, que ele diz, olha, vocês têm que colocar tudo diante de Deus, tudo diante do Senhor. E aí ele fala assim, e as vossas petições sejam tudo conhecidas diante de Deus pela oração. E ele usa uma expressão aqui que muito poucas vezes nós usamos aqui, que é a palavra súplica, ou súplicas. O que significa súplicas, ou súplica nesse texto? Súplica é intensidade, traz a ideia de intensidade. Então quando você fala de oração suplicante, você está falando de uma oração que vem das entranhas, uma oração insistente, persistente, uma oração humilde, que envolve tempo, que envolve profundidade. Não é aquela oração que você faz assim, como eu preciso de Deus hoje. Quase dormindo, cochilando. Não. A oração suplicante é aquela oração intensa, aquele negócio que se brota das entranhas, aquele negócio que você sai dando murro nos ares. Se alguém vê, fala, meu Deus, esse sujeito está agressivo hoje, hein? Quando eu oro com intensidade lá em casa, se alguém vê, geralmente é à noite, mais de madrugada. Então é aquele tipo de oração que eu saio dando murro nos ares lá dentro de casa. E se alguém vê, fala, esse cara ficou louco da cabeça. Porque é aquela oração que você vai na profundidade, que você dá o soco na cara do diabo mesmo. Não é colocar um boneco lá e ficar socando, não, igual o pessoal faz. Não é isso que eu estou falando. Mas é aquela coisa profunda, insistente, aquele negócio que você chora. Lembra de Ana? Quando estéril, que ela vai orar. E que o sacerdote olha para ela e fala, o que essa mulher está fazendo aí embriagada? Ela estava orando com insistência, estava suplicando.
Daniel suplicava. Oração suplicante que dura 21 dias. Aquela oração que você batalha. Aquela batalha espiritual. Aquele negócio determinado, claro. Aquela coisa tremenda. Temos que fazer isso. Você tem uma causa importante na sua vida? É importante as causas que você quer colocar diante de Deus essa semana? Se você quer libertação de Deus, se você quer a mão de Deus nesse negócio, seja suplicante. Ore com súplicas, com intensidade. Dobre o teu joelho, gaste tempo com isso. Seja firme nisso. É o que a Bíblia nos ensina. Você tem que colocar o seu coração naquilo. Tem que colocar a sua vida nesse negócio. Você vai ver os resultados. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. É aquela oração que pela fé você já está vendo ali o diabo sendo derrotado. É aquela oração que você fala cara a cara com o diabo. Em nome de Jesus, Satanás, aqui na minha casa não. Eu estou vendo que você está fazendo isso, fazendo aquilo, que você fez isso, você fez aquilo. Aqui não, diabo, sai daqui em nome de Jesus, sai. É aquela oração que você chora diante de Deus como Abraão. Não, Deus, se tem uma pessoa justa nessa cidade, por favor, não destrua. É aquela oração de Moisés. Deus, o Senhor disse que ia salvar esse povo, o Senhor disse que ia dar a terra prometida, agora o Senhor está dizendo que vai destruir esse povo e vai me elevar o meu nome. Não, Deus, eu quero que o Senhor continue o seu projeto com esse povo, senão o Senhor risca o meu nome do livro da vida. Olha aí alguns exemplos bíblicos de oração suplicante. Que tipo de oração você tem feito? Aquela oraçãozinha decorada? Contando grão de arroz? Repetindo sempre as mesmas coisas? Ou aquela oração que você faz com toda a garra necessária? Aquela oração que custa até o seu último fôlego? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aprenda a fazer isso, irmão, enquanto você está bem. Porque senão você vai ter que fazer isso quando você não estiver bem. Quando você estiver com um filho lá na UTI, e você tiver que chorar amargamente. Quem já teve filho na UTI ou à beira da morte, ou já teve um parente ou uma pessoa amada ali em situação difícil, sabe o que é oração suplicante. Aquela oração que você faz assim, que você não está nem aí para a vida, para o mundo, se tem, se não tem, se estão vendo, se não estão vendo. É aquela oração intensa. Essa é a oração que liberta. Essa é uma oração que Deus ouve. Aleluia. Aquela oração que você rasga o coração diante de Deus. O que falta muitas vezes em nós nos últimos dias como cristãos é essa oração forte. Isso sim é oração forte. Oração que você faz com todas as forças do seu coração. Pedro, escrevendo na sua primeira carta, no capítulo 5, versos 6 e 7, ele disse o seguinte: humilhai-vos, portanto, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele em tempo oportuno vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Aquela oração que você se humilha, que você vai ao pó. Não é aquela oração onde você é autoridade, onde você está sob, você tem o controle das coisas, não. É aquela oração onde você não tem o controle de nada. É aquela oração quando você está ali largado, jogado na presença de Deus, prostrado, e você diz: Deus, ouve a minha oração. Que tal você fazer isso a partir de hoje? Pelos seus propósitos, pelos seus sonhos. Você vai ver como é que vai ter resultado. Eu estou falando de uma coisa, irmãos, que eu tenho feito bastante. Essa oração suplicante. Aquela coisa que você vê que não tem como alguém fazer por você. Que se Deus não intervir, eu estou perdido. Se Deus não pôr a mão, estou quebrado. Esse é o tipo de oração suplicante. E ela pode ser feita aqui no culto. Por incrível que pareça, às vezes nós somos muito comportadinhos, né? A gente às vezes reclama dos pentecostais, assim, mais pentecostais, né? Então você tem as reuniões aí de algumas igrejas que aquele reteté puro. O pessoal já, aliás, tem gente que entra nessa coisa da profundidade espiritual, assim, mas entra uma coisa autêntica. E tem gente que não, tem gente que aprende esse modelo, né? Tem culto que é só farra. Então essa farra, essa gritaria, essa palhaçada toda, eu não gosto disso. Agora, quando o sujeito grita, roda, pula, rodopia, mas você percebe que ele está realmente suplicando, aí sim, aí não tem problema. É como uma mãe que está lá, o filho lá na UTI, ela está lá na porta do hospital, chorando, pegando diante de Deus. Aí vale. Não é essa coisa ensaiada.
Não é Pentecostes ensaio, mas é uma coisa que realmente sai do coração, brota lá de dentro da nossa alma. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Se você não fizer esse tipo de oração, você não vai ter respostas de Deus a contento. Não vai. Sua vida vai ser suas experiências com Deus vão ser muito pequenas. Porque quando você olha para a Bíblia, você vai perceber que os homens de Deus que tiveram respostas extraordinárias foram homens que oraram de forma suplicante. E a Bíblia diz que nós devemos suplicar. Então nós devemos suplicar por nós mesmos, nós devemos suplicar pela nossa família, nós devemos suplicar pelas pessoas que nós amamos, nós devemos suplicar pela cidade, nós devemos suplicar pelo nosso país. Devemos suplicar. Hoje, por exemplo, nós precisamos suplicar pelo Brasil, para o Brasil não virar uma baderna, não é? Estamos aí vivendo situações assim, incríveis no nosso país. Nós somos cristãos, a igreja cristã cresce, vai crescendo. Nós temos que dizer, Deus, muda, transforma as pessoas. Transforma os nossos governantes. Faz alguma coisa. E é só através da oração suplicante que Deus pode fazer alguma coisa. Amém? Glória a Deus. Você tem uma situação em que você precisa fazer uma grande súplica hoje à noite? Então não espere para outro fazer por você. Faça você mesmo. E Deus vai te abençoar. Então é oração intensa. Fale comigo, oração intensa. É oração intensa. Essa é a oração suplicante, não é? Aquela oração maravilhosa. E aí você vai ver a presença de Deus entrar na sua vida. Aí você vai experimentar milagres extraordinários. Milagres extraordinários. E finalmente, a oração que liberta-nos da ansiedade, a cura que nós temos daqui da parte de Deus pela sua palavra para a ansiedade, é a oração confiante. Olha como termina essa oração que o apóstolo ensina. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam conhecidas, em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e por súplicas, com ação de graças. O que você acha que significa, ou como pode ser traduzida essa expressão, com ações de graças? Como? O que você acha que essa expressão quer significar? Aí no final dessa oração do apóstolo Paulo, dessa explicação, desse ensino do apóstolo. Fale comigo, confiança. É a oração confiante. É aquela oração. Você coloca diante de Deus uma situação terrível. Terrível da sua vida. E no final da oração, você encerra a oração dizendo, Deus, muito obrigado. Eu creio que o Senhor já ouviu a minha oração. Você termina a oração com confiança. Não é você terminar a oração duvidoso, cabecinha baixa. Não. É quando você termina a oração e você dá graças a Deus, obrigado, porque eu sei que o Senhor me ouviu. Eu sei que o Senhor já está trabalhando. Aleluia. Quem crê que Deus já está trabalhando na sua causa, diga amém. Glória a Deus. Então você termina a oração confiante. Agora, é interessante, né, que nós vamos ter... lembra do profeta Elias? Quando ele se apresentou diante do rei Acabe, ele disse assim para o rei, olha, não vai chover. Enquanto eu não disser, não vai chover mais. E passaram-se vários anos e não chovia mais. E a nação, não chovia mais. E a nação padecendo. Fome, tanta coisa. Mas chegou um momento que já era a época de chover. A maldição já tinha que passar. Já era a época da maldição ir embora. O que o profeta Elias faz? Diz a Bíblia que ele vai para uma caverna e ele vai orar. Porque ele também está ansioso. Porque não chove. Não chovia mais. Por causa do pecado do rei Acabe. Aqui nos traz várias lições. Não vou pregar sobre isso hoje, mas você sabe que o pecado de um governante pode atingir todo o seu povo. Então, quando a gente vê questões como essa lá no Congresso, questões variadas no Congresso, como essa agora que está lá, que estão querendo tirar o poder dos promotores de investigar crimes. Ué, quem vai investigar os crimes da polícia? A própria polícia? Complicou, não? Quem vai investigar os crimes dos políticos? Os próprios políticos? Aí vira piada, né? O que a igreja tem que fazer com uma situação dessa? Temos que orar. Porque se o Congresso sacramentar isso, quem vai sofrer? Toda a nação.
Porque aquele governo, aquele parlamento representa nós todos. Estava na Inglaterra agora, no começo do mês. Quando eu cheguei na Inglaterra, estava tendo uma passeata. Um dos nossos pastores, um pastor inglês, pastor Robert Cooper, foi me receber no aeroporto, e a gente almoçou junto, e disse, agora eu vou para o centro de Londres. Eu vou para uma passeata de protesto contra a aprovação do casamento gay aqui na Inglaterra. Porque o governo está querendo aprovar um negócio aqui que nenhum pastor, nenhuma igreja, ninguém mais vai poder dizer assim, ó, quando faz a cerimônia do casamento, diz assim, ó, marido e mulher. Não vai ter que dizer outra expressão, porque não pode, mas não ofende os gays. Pelo amor de Deus, hein? E se alguém chegar de carro aqui e falar, não, que eu não pode vir de carro mais na igreja, porque ofende quem não tem carro. Será que não vai levantar esse movimento também? Não é discriminação? Então veja que coisa incrível. Aí falando, vamos protestar. Então nós precisamos pensar nessas coisas. Se nós, povo de Deus, não orarmos, nós somos responsáveis. Você sabia que nós é quem salgamos essa geração? A Bíblia diz que a igreja é sal da terra e luz do mundo. Sabe como é que você se manifesta? Você manifesta no voto, você manifesta na sua opinião. Você tem direito à opinião, mas você manifesta sobretudo na oração segundo a palavra. Deus, eu rejeito isso em nome de Jesus. Eu admiro, por exemplo, mulheres como a Valnice Milhomens, que muita gente critica a teologia dela, mas pouca gente faz o que ela faz em termos de oração. Que ela é capaz de deixar a igreja grande que ela tem lá, e bem sucedida lá na Barra Funda, em São Paulo, e ir morar em Brasília, só para ficar lá em Brasília, dando volta naquele lugar árido ali, orando pelo país e orando pelos governantes. Fazendo reunião de oração para libertar o país de leis terríveis. Então, irmãos, nós precisamos orar. E aí você fala, mas como é que eu posso orar com confiança diante de temas tão difíceis da minha vida, da minha situação, da minha realidade, do meu país? O que eu quero dizer, estava falando sobre o profeta Elias, que ele foi lá e determinou, não vai chover, e não choveu mesmo. Porque Deus estava descontente com aquele governante, mas depois o homem de Deus diz, eu vou orar para chover agora. Porque eu creio que Deus é misericordioso, e ele vai para a caverna e ele começa a orar, e ele leva consigo um discípulo. E ele está lá orando a Deus intensamente, com súplicas e tal. Chega um momento em que ele já pode dar graças a Deus. E aí então ele pega o discípulo dele e fala, vai lá ver se tem nuvem no céu. E o rapaz vai uma vez, enquanto o céu está limpo, azul. Daqui a pouco vai e volta de novo, não sei quanto tempo, quantas horas. Não sabemos quanto tempo ele ficou ali, mas foi muito tempo. Mas quando o menino vai na sexta vez, diz a Bíblia que o rapaz volta e diz assim para Elias, eu vi uma nuvem do tamanho de uma mão. Aí a Bíblia diz que Elias agradece, porque agora a confiança, o nível de confiança já chegou. Ele agora, depois da oração intensa, suplicante e tal, ele tem agora confiança, então ele já dá graças a Deus, fala, opa, está vindo uma abundante chuva, manda o rei arrumar a carroça dele lá, o carro dele lá, porque, olha, não vai dar tempo para nada, vai vir muita chuva. Tinha uma nuvenzinha do tamanho de uma mão. Quando você vê uma nuvem do tamanho de uma mão, normalmente você fala, vou correr porque pegar o guarda-chuva que vai chover. Não, a gente não faz isso. Mas quando você está confiante, você faz. O profeta estava confiante. Então é assim que a gente tem que fazer. Quando é que eu posso orar com ações de graças? Quando? Agora eu vou te dar um desafio. Quando você levantar da oração e você ter certeza que a tua oração foi ouvida. Não é de qualquer oração. Não é fazer uma oração repetida e falar, está tudo beleza, maravilha. Não. É quando você está confiante mesmo. Quando você tem confiança. Quando a situação já está na mão. Quando o seu coração está cheio de fé. Aleluia. A oração confiante é como aquela de Pedro e João na porta do templo em Jerusalém. Não tenho prata e não tenho ouro, mas em nome de Jesus Nazareno levanta e anda. Essa é a oração confiante. Essa é a oração com ações de graças. Será que esse é o nosso nível? Será que a nossa oração pode ser a oração com ações de graças? Ou a nossa oração é aquela oração que a gente ora e fica duvidoso? A gente ora e sai com o coração do mesmo jeito? Não, irmãos, nós precisamos ter oração com ações de graças. Amém? Eu quero convidar você para ficar em pé em nome de Jesus.
Oração confiante é aquela oração quando a gente se levanta e diz assim: Ele me ouviu. Fale comigo assim: Ele me ouviu. Aleluia. Aí você fala assim: Ele tem poder. Ele tem poder. Ele me ouviu, Ele tem poder, Ele vai fazer. Eu estou firme, estou contente, porque eu sei que Deus ouviu a minha oração. Aí você levanta, lava o rosto e sai de cabeça erguida, porque você sabe que Deus está no negócio. Aleluia. Eu espero que nós saiamos daqui assim nessa noite, em relação às nossas coisas. Irmão, não tem problema você orar uma semana. Não tem problema você orar um mês. O que você precisa ter como objetivo é ser confiante na oração. Não seja uma pessoa apenas religiosa, que ora por orar, que fecha o olho e faz de conta que ora. Não, seja firme na sua vida com Deus. Porque senão você vai ser uma pessoa ansiosa, andando para lá e para cá, sofrendo muito. Muito, muito, muito. Eu sei que diante de nós estão desafios sérios. Eu não quero que você saia daqui falando assim: Deus, obrigado porque o Senhor ouviu a minha oração. Como um jargão artificial. Uma coisa assim, para ser proferida apenas para a gente ouvir com palavra mágica. Não, ou palavras mágicas, mas que você saia daqui com uma convicção, uma confiança profunda em Deus. Dizendo: amém. Deus me ouviu. Deus me ouve. E Ele vai me ouvir novamente. Glória a Deus. Quando o diabo vir isso em você, você vai ver. Ele vai te respeitar. Ele vai sair da sua área de atuação. Quem quer aprender a fazer essa oração que liberta da ansiedade nessa noite, em nome de Jesus? Você quer aprender? Você quer praticar essa oração? Irmão, essa oração não depende apenas do que eu falei. Com o que eu falei, você forma a convicção. Para alcançar a libertação, você precisa praticar essa oração. Então, se você formou convicção, se o Espírito Santo formou convicção no seu coração acerca dessa palavra, eu sei, irmão, eu sei que você tem ansiedades, teus negócios, tua vida, tua saúde. Você está preocupado. Tem muita gente aqui com medo de morrer. Meu Deus, eu vou morrer, o que eu vou fazer? Estou quase à morte. Meu Deus, eu não aguento mais. A pressão na minha vida é muito grande. Eu não consigo mais descansar, não consigo mais parar. Onde é que vai parar a minha vida? Minha vida não tem mais perspectiva. Meu Deus, o que chegou? Olha onde eu cheguei. Quantas oportunidades eu perdi. A ansiedade é presente, é fulminante na sua mente. Antes de participar da ceia, nós vamos orar. Então, se você tem algo profundo para colocar diante de Deus, uma ansiedade forte aí no seu coração, e ao mesmo tempo você também quer ter essa experiência que Paulo ensina a termos, oração confiante, oração intensa, oração direcionada, oração abrangente. Eu quero convidar você. Primeiro, nós vamos orar todo mundo junto. Depois eu quero fazer um apelo. Nós ainda temos um tempo. Mesmo que a gente vá um pouquinho adiante, hoje eu quero que você aprenda isso. Se você quer colocar suas ansiedades dentro do seu corpo, da sua vida, eu gostaria de você fazer assim hoje, ó. Colocar as suas duas mãos aqui assim. Só você e Deus. Aleluia. E você pudesse aí respirar fundo e dizer: Deus, eu coloco a minha vida no teu altar. E você começasse a colocar diante de Deus suas ansiedades, seus medos, seus segredos. Não precisa ser em voz alta. Pode ser a minha voz, pode ser em voz baixa. Ou talvez você não precise nem dizer qualquer palavra, mas que você diga para Deus na sua mente. Aleluia, Senhor. Coloca diante de Deus. Você que está em casa também, coloque a sua mão, suas duas mãos no peito assim. Todos nós temos medos. Todos nós enfrentamos ansiedades, mas a Bíblia diz que apesar de ser uma realidade, Ele diz: nós não precisamos ficar ansiosos por coisa alguma. Isto é, todo dia que eu tiver uma, duas ou 10 ansiedades, ou tiver ansiedade por 10 coisas,
Eu devo fazer o que eu estou fazendo hoje à noite aqui. Nós devemos fazer isso. Dizer: Deus, eu coloco diante do Senhor. E você vai colocar diante de Deus. E você vai tentar ser como Elias. Você vai tentar ser como Abraão. Você vai tentar ser como Moisés. Como os homens, como o apóstolo Paulo e outros homens que, enquanto não formou convicção, não levantou da oração. Então você vai fazer isso agora. Em nome de Jesus, busque convicção para a sua libertação, em nome de Jesus. Busque convicção para a atuação de Deus na sua vida, em nome de Jesus Cristo, aleluia. Coloque os teus maiores problemas, não tenha medo. Ele tem todo o poder e Ele quer te ouvir nessa noite. Ele disse: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Ele diz através do profeta Isaías: os meus ouvidos não estão agravados para que não possa ouvir vocês. As minhas mãos não estão encolhidas. Aleluia. Foi Ele quem diz no Sermão do Monte: aquele que busca, encontra. Aquele que pede, recebe. Aquele que bate, a porta se abre. Aleluia. Seja agora como aquela mulher que orava e importunava o juiz em mim. Seja persistente na sua oração. Aleluia, Senhor. Aleluia, Senhor. Coloca tuas dúvidas, coloca teus desafios, teus sonhos, teus projetos. Aleluia, faça isso hoje. Mas também aprenda a fazer isso hoje, para fazer isso sempre. Todo dia você vai fazer isso. Todos os dias você vai fazer isso. E Deus vai te abençoar. E Deus vai te ouvir. Porque Deus gosta daqueles que oram com firmeza. Deus gosta daqueles que oram com convicção, com confiança, com direção. Deus gosta daqueles que oram com fé. Aleluia, com intensidade. Forme um ambiente na sua vida da presença de Deus. Atrai a presença de Deus, atrai a presença de Deus pela sua oração suplicante. Aleluia, 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 Senhor. Glorificado seja o teu nome, Senhor. Glorificado seja o teu nome, Senhor. Que tua alma se abriu. Glória a Deus, aleluia, Senhor. Tudo, aleluia, meu Pai. Deixando coloca tudo no altar. No altar. Glória a Deus. Quando tudo perante o Senhor estiver, sua família, seus filhos, suas finanças, sua saúde, seu casamento, aleluia, seu trabalho, sua saúde, sua vida, sua cidade, nossa vida, nossa cidade, nossa igreja, nosso país, nós colocamos diante de Deus. E o Senhor tem poder, o Senhor tem poder. Quando o Senhor tem poder? Quando tudo estiver diante do altar. Há poder no Senhor quando tudo está no altar. Aleluia, Senhor. Deixares no altar. Coloque no altar as suas coisas. Coloque no altar a sua vida. Tudo no altar. Tudo no altar. Tudo no altar. Tudo. Todas as coisas. Aleluia, olha um pouquinho para mim aqui, por favor. Às vezes nós fazemos aquela oração divagante, aquela oração sem consistência. Mas quando você faz essa oração confiante, intensa, irmãos, Deus se faz presente. O diabo não aguenta. O sobrenatural é atraído. E a glória de Deus se manifesta. Pode ter certeza, o Senhor está ouvindo a sua oração suplicante. Aleluia. Agora, como um exercício de fé, eu quero orar por você que tem uma grande necessidade, ou
muitas ansiedades, tem lutado contra ansiedades profundas, você pode deixar o seu lugar e vir para o altar. Quero orar por você. Nós vamos orar por você. Amém? Venha para cá. As situações têm atingido seu coração de tal forma que você tem sofrido bastante, tem lutado. Hoje eu quero orar pela sua libertação em nome de Jesus. Ele tem poder, Ele tem poder. Coloque tudo diante do altar. Aleluia, Senhor. Ele tem poder. Eu convido os pastores e os presbíteros para estarem aqui no altar, por favor. Glória a Deus, aleluia. Venha o teu coração, venha com o coração ardendo em oração. Presença de Deus derramar. Nós estamos falando daquela oração que sai das nossas entranhas. Oração insistente, oração persistente, oração humilde, oração profunda, determinada. Deixa tudo no altar. Deixa tudo no altar hoje. Esse ato de você sair do seu lugar é como se você tivesse saído do seu lugar e subir para o altar de Deus e dizer: Deus, eu vou pular, colocar diante do seu altar minha luta, minha ansiedade. E todo meu ser, aleluia, Senhor. Controlar. Só então has de ver que o Senhor tem que poder. o Senhor tem poder quando tudo deixares. Você vai ver o poder de Deus quando você colocar tudo no altar de Deus, com súplicas, com orações e súplicas. Aleluia. Não temos como ver o poder de Deus se não colocarmos diante dele a nossa oração. Aleluia, Senhor. Aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Eu vou orar por você agora em nome de Jesus. Deus, tua palavra diz que a ansiedade abate o coração do homem, mas a boa oração o alivia, o alegra. Pai, hoje nós aprendemos a fazer essa boa oração, essa oração de libertação, Senhor. Deus, abraça agora estas causas que estão lançadas no teu altar, essas súplicas que foram lançadas com todas as forças do coração no seu altar. Deus, e levante essa pessoa agora, Senhor. Levanta agora o abatido, Senhor. Alegra o coração do abatido e da abatida, Senhor. Alegra o nosso coração, meu Deus. Meu Deus, meu Deus. Em nome de Jesus nós vencemos aqui Satanás. Vencemos aqui os seus demônios. Vencemos aqui todo o poder da carne, todo o poder das trevas, todo o poder do mal, da mesmice, da rotina sem graça e sem vida. Ó Deus, da tristeza, da depressão, da opressão. Caia por terra agora em nome de Jesus. Sai agora, bate retirada todo o mal. E que a bênção de Deus se instale de uma maneira verdadeira, permanente, determinante na vida do meu irmão e da minha irmã, Senhor. Em nome de Jesus nós oramos nessa noite, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Amém. O texto diz: oração confiante, com ações e graças. Se você confia que Deus ouviu, dê um aplauso bem forte ao Senhor. Diga: graças a Deus. Graças a Deus, aleluia. Graças ao teu nome, Senhor. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Louvado seja o Senhor, graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus, aleluia. Louvado seja Deus. Louvado seja o nosso Deus. Louvado seja o nosso Deus. Louvado seja o nosso Deus. Aleluia, aleluia, Senhor. Você vai para casa hoje muito confiante, confiante de verdade.
com aquele coração firme, determinado, dizendo: Ele ouviu, Ele tem poder. Fale comigo assim: Ele ouviu, Ele tem poder. Ele ouviu, Ele tem poder para resolver.